Fala galera, na aula 05 do React Native vamos ver a aplicação que nós vamos desenvolver. Então, uma aplicação relativamente profissional com umas funcionalidades que você veria uma aplicação de produção de verdade que uma empresa poderia produzir, inclusive um app que você poderia lançar em uma loja virtual, uma loja online, app, Google Play, iOS e assim por diante. Então essa aplicaçãozinha, nós vamos ver ela, entender os detalhes que tem, as partes que montam e começar a fazer a quebra dela em componentes para conseguir produzir em React Native de uma forma mais suave. Então bora lá? Bora lá! Então, maravilha! Aqui está a nossa aplicação linda de viver. Um design criado por mim. Obviamente não sou designer, mas enfim, não está tão feio assim. Me orgulho um pouco do que eu fiz aqui, mas também não está tão bonito assim. Enfim, a ideia é a gente trabalhar muito mais lá do programático. Com certeza um designer faz bem para todo desenvolvedor, então sempre tem um designer perto de você para dar um tapa nas coisas, mas para o nosso caso aqui, uma aplicação que nós queremos mais se importar com esse lado de construir ela, ver como a gente pode trabalhar em um ambiente React Native, ela servirá a seu propósito ali. Então o nome da aplicação, Tasker. Então, como toda grande startup que hoje ganha bilhões de dólares, tem que terminar em R, né? Então, está lá nosso Tasker, uma ferramentinha de tarefas que termina com R e tem um checkzinho muito criativo, muito original. Muito obrigado pelos elogios aí. Então, o que a nossa aplicação faz? Nós começamos com a ideia geral dela, do que ela fazia nas outras aulas, mas vamos começar a ver exatamente o intuito geral de funcionamento desse cara. Então, a base dele, como o próprio nome diz aqui, seriam as tasks, nossas tarefas. Então, por exemplo, eu tenho lá minhas tarefinhas, como vimos aí em outras aulas, pegar pão na padaria, terminar curso de React Native com aquele professor bonito. Se sou eu, não sei quem que sou eu para julgar, talvez seja eu. Escovar os dentes, pentear o cachorro e assim por diante. Então, nós temos aqui uma lista de tarefas e eu posso interagir com essas tarefas. Então, posso clicar, por exemplo, em uma tarefa e esse cara aqui vai terminar, ele vai concluir aquela tarefa, né? Então, pode riscar a tarefinha aqui, falando que aquela tarefa foi concluída daquela lista de tarefas. Dentro de uma lista de tarefas, eu posso apertar esse maisinho que estará aqui e este cara irá abrir um modalzinho. Também pensar que não é bem esse projeto ali. Esqueça a questão de viagem em China, tá? A gente tem que trocar a ordem aqui. Eu falei da tarefa, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para este cara aqui. Então, nossa aplicação, ela tem uma barra lateral, tá? Isso aqui é uma ideia que, se eu clicar no menu hambúrguer, quem não conhece, chama isso aqui de menu hambúrguer, que parece dois pãozinhos ali, uma carne. Então, um hambúrguerzinho, se eu clicar lá, esse cara, eu posso abrir esse menu lateral. Então, tá lá nosso menu lateral. O que aparece nesse menu lateral? Logozinho. Claro que nós queremos brandear nossa aplicação, para lembrar que está usando o Tasker. Próxima startup, sucesso aí. E temos uma seçãozinha, duas seções aqui que eu chamo de projeto, tá? Então, primeira seção, Favorites. O que ele tem de especial? Favorites, ele vai começar, quando a gente começa se tivesse zerado essa aplicação aqui, o que ele vai ter? Primeira coisa, vai ter um projeto que sempre estará aqui, tá? Esse é um projeto que a gente não consegue matar esse projeto e ele é um projeto default que existe na aplicação, que é o tal do inbox. Então, quem já brincou com coisas de tarefa ou mesmo metodologias de tarefas e concluir coisas, geralmente se conhece o termo inbox. Inbox basicamente é uma tua caixa de entrada, né? Então, esse cara sempre vai existir e ele sempre vai ser o primeiro cara da seção favoritos aqui. Tranquilo? Então, primeira vez que eu começo, vai ter um projetinho só, é o tal do inbox. Mas, a partir do momento que eu clicar aqui em criar projeto, Create Project, este cara vai abrir um modalzinho, ou seja, vai aparecer esse pop-upzinho aqui. Esse cara vai ter lá um textozinho falando novo projeto. Eu fiz tudo em inglês, tá? Porque eu pessoalmente programo em inglês, gosto de criar produtos em inglês pelo fato que eu tô pensando já no mundo inteiro, né? Se você quiser pensar em outra língua ou mesmo você dar internacionalização a esse projeto, que é um desafio à parte, fique à vontade, tá? Mas o meu tá tudo em inglês aqui. Então, novo projeto. Dentro desse modalzinho, tem um input, ou seja, o cara que escreve alguma coisa, né? Então, escreve viagem em China, podia ser outra coisa, mas enfim, vamos supor que o teu projeto você quer viajar para a China. Então, você está dando um projeto para isso e tem várias tarefinhas lá. Eu coloco esse nome, eu clico em criar projeto, o que vai acontecer? Vai aparecer um projetinho na minha lista de todos os projetos, então existe essa segunda seção de todos os projetos, e aparece esse cara, apareceria lá, por exemplo, viagem em China aqui, né?
Tá lá, Viagens China. Então, criei lá, esse cara estaria aqui. E, por padrão, eu estaria entrando já na tela do Viagem China. Então, aqui seria o Viagem China. Repara que tá o nome do projeto aqui em cima. Então, se eu tivesse no projeto Viagem China, aqui teria Viagem China a colar. E um projeto novo, obviamente, não tem uma tarefa. Então, esse cara viria vazio. E a partir do momento que eu clico um maisinho, se, por exemplo, eu estou no projeto Viagem China, repare que tem esse cara aqui, né? Adiciona uma tarefa para Viagem China. Então, posso fazer isso, né? Posso adicionar uma tarefa. Mesmo esquema, muito parecido, tá? Então, aqui já é um cara que se pode suspeitar que tem algum tipo de reaproveitamento, né? Porque repare que esse modalzinho está muito parecido com esse modalzinho. Então, talvez eu tenha alguma coisa aí que a gente possa reaproveitar entre eles. Então, inputzinho também, escreva um texto. Por enquanto, até no nível da nossa aplicação aqui, tarefas, projeto, tudo texto, tá? Então, outra coisa que vai ficar para vocês expandirem o projeto depois é o que eu posso fazer, talvez adicionar, sei lá, fotos, coisa assim, ou fazer algum tipo de coisa além de texto para uma dada tarefa. Então, pessoa escreve lá, tomar vacina. Nem eu lembrava ter feito essa piada aqui. Então, beleza, essa página hoje em dia acho que não sei como que tá lá a coisa toda, mas ó lá, o berço, supostamente. Então, tomar vacina nas suas tarefas, você vai clicar em Add Task. O que vai acontecer? Vai acontecer que apareceria aqui uma tarefinha nova, tomar vacina, por exemplo. E a partir desse momento, você interage como você pode interagir em qualquer momento. Lá, clicar nela, ela acabou, se clicar de volta. Como nós vimos nas outras aulas, a nossa ideia de tarefa continua a mesma, tá? Cliquei, ela está completa, cliquei de volta, ela está incompleta. Então, fica toglando o estado dela. Você pode perguntar como que muda, então, se eu completei e não quero ver mais tarefas. Então, todo projeto, ele tem uma opçãozinha aqui, tem 3 pontinhos lá. Esse vai abrir um menu de contexto. E o que vai acontecer nesse menu de contexto? Tá lá, mais um modalzinho. O modalzinho tem 2 opções. Uma delas nós vamos fazer junto, outra eu vou deixar para vocês como tarefinha de casa para outro dia. Então, as opções de projeto que nós temos são quais? A primeira delas, essa aqui, é limpar as tarefas completas. E quando eu digo limpar, a ideia então é que qualquer tarefa que estiver completa aqui, se eu clico em completar tarefa, a ideia é que essas tarefas vão sumir daqui. Ou seja, então se eu tivesse essa completa e essa completa, essas duas aqui simplesmente sumiriam da minha listinha e eu teria só as tarefas incompletas lá. Então isso também vai mais ou menos como alguns aplicativos funcionam, tá? Muitos aplicativos, uma hora que você completa ele já some. Mas só para a gente ter um desafio um pouco diferente aqui, vamos fazer esse cara só sumir com elas a partir do momento que eu clicar nesse menu de contexto. E a segunda opção, isso aqui vamos deixar para vocês pensarem como fazer outra hora, é deletar o projeto, né? Vamos supor que eu criei um projeto lá, não vou para China mais, eu vou para... tá pegando, tá ruim lá ainda. Vou, sei lá, quero pagar esse projeto, criar outro projeto por completo. Então, seria a opção de deletar o projeto aqui. E a ideia seria que uma vez que eu deleto o projeto, todas as tarefas sumiriam e o projeto também sumiria daqui. Tranquilo? Então, em termos de spec, nosso escopo aqui, e uma das coisas que eu sempre ressalto com quem está desenvolvendo, tenha o teu escopo de funcionamento, o escopo de funcionalidades muito bem definido. Porque a coisa que mais atrapalha o desenvolvedor é, uma vez que eu comecei, estou empolgado. Né? Sempre começa o projeto empolgado. A coisa que mais vejo é a galera começa super empolgado no projeto, daí começa a desenvolver, comecinho ali, tem bastante coisa para fazer, daqui a pouco chega um ponto e fala, puta merda, mas se eu tô aqui, se eu clicar nesse projeto, eu deveria abrir o projeto? Então, é importante você estar muito bem, ter muito bem definido as especificações daquele projeto, tá? Eu acho que a gente cobriu basicamente tudo aqui, como desenvolvedor, montei esse design, eu acho que tá tudo coberto. E as coisas que talvez a gente encontrar no meio do caminho, que eu não falei aqui, eu vou explicando para vocês, tá? Mas na minha cabeça, no mínimo, tá tudo desenhado aqui. Inclusive, a ferramenta que eu tô usando que é o Figma, tá? Quem não conhece o Figma, uma excelente ferramenta de prototipagem. Inclusive, eu posso prototipar a nível de funcionalidade, no sentido de se eu clicar aqui, eu vou para uma tela específica. O Figma dá suporte, tá? Eu nem lembro se agora eu fiz ou não nesse projeto aqui. Já faz um tempinho que eu montei esse projeto. Mas enfim, eu vou deixar o link desse cara. É o link público, que todo mundo pode enxergar esse cara. Se você quiser dar uma olhada nesse projeto você mesmo no Figma, é só você criar uma conta lá e pegar o linkzinho que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Você entra lá e você já consegue ver você mesmo, consegue navegar esse cara aqui, então fique à vontade de fuçar esse lindo e maravilhoso projeto. E você não precisa me dar crédito nem nada, tá? Porque por mais que esse design tá muito bonito, muito bacana, eu aceito, eu só quero que vocês aprendam, tá? O aprendizado é a minha recompensa. Beleza? Então, dado um projeto em React Native, tanto faz, em qualquer projeto de front-end hoje em dia, né? Um dos primeiros passos, o que seria para você em um projeto desse? Então, o que eu, Ricardo, faria?
Claro que aqui estou ignorando várias etapas mais de projeto formais, tá? Então, quando eu digo formais, tipicamente quando você trabalha em projeto, e geralmente o projeto vai ser de maior escala, tá? Isso aqui, por isso que é um projeto para uma pessoa fazer, tranquilaço, tá? Isso aqui se faz, dependendo do teu nível, você faz em um final de semana, uma semana, 2 semanas, sei lá, mas você consegue fazer sozinho e fazer bem feito sozinho. Mas vamos supor que faça um projeto maiorzão, que, mesma ideia, tivesse um front-end que vai ser desenvolvido em React, Então, tem várias etapas que eu não vou falar agora sobre, mas, por exemplo, teria as etapas de definição de escopo mesmo, né? Então, nós vamos trabalhar com metodologia Scrum e o Scrum eu quero também definir o backlog de funcionalidades e quais são as funcionalidades que vão cair em cada sprint. Isso seria uma coisa que eu poderia fazer. Então, enfim, são vários detalhes que a gente não está focando agora em termos de um projeto, mas vamos falar especificamente em desenvolvimento. Quando eu estou falando em desenvolvimento React, uma das primeiras coisas que você vai fazer o que nós conseguimos enxergar nesse projeto que são coisas dignas de serem componentes. E quando a gente fala componentes, pensa quais são as coisas que, pelo jeito, valem encapsular em um arquivo, em um componente, de uma coisa separada, para, em geral, e o objetivo geral do componente é isso, é você, reutilizar. Então, onde que eu posso reutilizar esse cara, se é que esse cara é reutilizado em algum lugar. E 2, esconder algumas lógicas que talvez não fazem sentido o mundo externo ficar sabendo. Então, uma das grandes utilidades de componente, além da reutilização, que eu diria que talvez é a mais pensada sobre, né? Que, se eu tenho quem é essa listinha aqui, né? Tem vários desses tasks. Não faz muito sentido eu ficar criando um a um na mão e repetindo a mesma lógica várias vezes. Cria uma vez esse cara e simplesmente usa os componentes várias vezes. Mas a segunda coisa é você esconder lógica, né? Então, às vezes você tem uma coisa que é complexa e você não quer que no teu código principal fique poluído com essa complexidade que não diz respeito a ela. Então, o que você pode fazer é esconder essa complexidade dentro do componente. Então, o que eu, Ricardo, faria aqui, pensando já a nível de React? Com certeza, pensar nos componentes que podem existir. E vamos, para isso, até puxar uma listinha aqui que eu possa escrever este cara. Então, beleza. Puxei lá um notezinho para a gente notar isso aí. Vamos tentar enxergar alguns componentes. E a ideia aqui, isso também seria uma coisa que talvez eu faria um pouco diferente em um projeto de vida real, mas eu vou tentar fazer o máximo possível de componentes nós mesmos. Então, o React e React Native, eles têm muitos componentes, muitas coisas prontas já. Então, no sentido de a comunidade já criou muita coisa. Mas para nosso projeto, para vocês verem como que eu faria algumas coisas de desenvolvimento e até para vocês treinarem esse lado mais de meter a mão na massa, vamos tentar fazer o máximo possível nós mesmos. Então, não usar alguma coisa pronta. Mas com certeza, quem barra lateral, navegação, etc., esse tipo de coisa tem muita coisa boa pronta. Então, muitas vezes, se faz sentido para o projeto, eu recomendo usar esses caras prontos. A gente talvez acabe usando um ou outro só para mostrar como funciona a instalação. Mas, de forma geral, eu também vou tentar não usar essas coisas prontas e pensar em formas criativas de conseguir fazer cada um desses caras. Beleza? Então, em termos de componentes, o que nós temos aqui? Bem, com certeza, esse cara não tem como escapar, né? Porque já falamos dele na outra aula. O task, né? Então, esse cara aqui vai ser nossa tarefa. É o cara que contém a tarefa em si. Beleza, como claramente ele vai ser repetido várias vezes aqui, então um excelente candidato a ser um componente. Que mais que eu posso pensar aqui? Esses caras, por exemplo, tem um botão aqui, né? Tem um botão aqui. Todos esses caras tem um texto aqui. Me parece que esse cara aqui, ele contém uma lógica como um todo, né? Esse cabeçalho. Então eu vou nomear esse cara aí, esse header, como um componente. O nosso cabeçalho. Tá lá, esse cara ele vai poder conter algumas coisas. Ele tem, pelo jeito, vai ter um título, talvez algumas coisas de ação, ou alguma coisa assim. Ou os filhos desse componente podem ser esses caras aqui dentro. Algo do gênero. Podemos pensar melhor depois, mas eu vou colocar ele como um candidato aí. Os próprios caras aqui, por serem botões, né? Esse aqui é um botão, esse aqui é um botão. E eu até vou riscar aqui. E tem uma coisa importante, tá? Às vezes a gente faz essa análise e a gente vê que depois, implementando ou mais adiante, fala, putz, talvez seria melhor ter esse cara não ser componente, ou esse cara ser quebrado em 2 componentes, ou enfim, as coisas mudam, tá? Mas o importante é você, ter um plano de ação e 2, você não perder tempo demais tentando analisar demais as coisas. Então é importante você ter esse plano de ação, mas se importa em não enrolar demais para você ter alguma coisa para fazer. Então eu vou candidatar, eu acho que esse cara aqui e esse cara aqui, bem possivelmente eles podem ser encapsulados em um botão. Chamar de button mesmo por enquanto. Um botão.
de ícones. Vou deixar essa pergunta pra gente. Será que é só de ícones? Será que tem algum cara... talvez isso pode ser talvez um icon button. Vou arriscar isso aí. Botão de ícones. Então seria essa variação de que é um cara, que é um botão e ele é um íconezinho só. Não tem texto, não tem nada. Beleza. O que mais que nós enxergamos aqui de coisas que podem ser reutilizadas? Bem, aqui claramente nós temos só esses caras aqui. Tem um padrão bem comum, né? Esse aqui é um botão, esse aqui é um botão, esse aqui é um botão. Então claramente nós temos ali um botão, um button mesmo. Existem variações. Ah, mas professor, esse aqui é verde, esse aqui é vermelho. Impossível. Bem, isso aqui claramente você pode resolver com um propzinho, né? Com um variant, uma variação do botão. Porque o objetivo dele é o mesmo. Repara que ele faz tudo igual. Ele é um cara que tem um título ali, tem uma cor, você aperta nele e quando você aperta nele alguma coisa acontece. Então, como essas coisas são diferentes, que é a cor, o texto e tudo mais, são excelentes candidatos a serem props, né? Então, eles dividem muitos comportamentos similares, muitas funções similares, mas as coisas que nós queremos que sejam diferentes, nós podemos passar com props. Então, claramente nós temos botões aqui, né? Outro cara super interessante, e eu uso algumas vezes aqui, né? Nosso amigo modal. Então, isso aqui pode ser um cara que eu vou criar separado. Pra quem não sabe o que é modal, tá? Modal não, mas é aqui esse pop-upzinho aqui, chama isso de modal. O React Native tem um certo suporte para isso, mas vamos criar no braço boa parte desse modal, alavancando essa funcionalidade que o React Native nos dá. Já que estamos nesse caminho aqui, o que podemos fazer, talvez se deixar bonitinho esse cara, que tal criar um componente logo? Isso vai ser bem simplesão, tá? O logo até é questionável se ele merece ser um componente, mas já que estamos nessa putaria de criar componente, vamos lá, né? Vamos criar todo um monte de componente. O que mais podemos fazer? Bem, eu acho que todo esse cara aqui, ó, tem todo um sidebar, né? Tem uma barra lateral. Eu vou alavancar esse cara também para ser um componente. E o sidebar tem várias coisas dentro, né? Coisas até que se repetem. Por exemplo, tem aqui um título, seção. Não sei o que nós vamos chamar isso aqui, mas me parece uma coisa que dá para reaproveitar de algum jeito. Mas pode alegar também, pô, mas só vai existir 2 vezes esse cara e nunca mais, e é fixo o que tem nele. Talvez não seja um componente do teu projeto. Então fica essa análise e talvez depois, ao desenvolver, a gente pode verificar que, não, então talvez não merecia ser um componente mesmo, ou vale sim. Fica essa análise para depois aí. Também tem esse cara aqui aparecendo várias vezes. Você até pode alegar, pô, isso é muito parecido com o botão, né? Eu clico e alguma coisa acontece. Mas eu diria que acho que ele tem um escopo próprio dele, né? Ele sempre aparece na barra lateral aqui. Então eu até vou colocar ele como ele é um componente atrelado ao sidebar, tá? Eu vou chamar esse cara de sidebar item. Então eu vou seguir essa lógica, tá? Vou fazer o seguinte, vou criar um cara chamado sidebar section header. Então, cabeçalho de seção, que vai ser esse cara aqui. E vai ter um cara aqui chamado sidebar item. E talvez eu precise encapsular esses caras dentro de um sidebar section. Section. Deixa eu colocar aqui só para deixar o escopo certo. Talvez eu precise dos 3, tá? Talvez eu precise dos 2 só. Não sei, mas novamente. Acho que não. Já estamos segmentando bem. Não vamos também se estressar demais que a gente tiver que refatorar alguma coisa depois. Da barra lateral. Tem esse cara aqui também, né? Que tá lá. O que pode ser esse cara? Este cara poderia ser um botão? Talvez poderia ser um botão com ícone. Mas ele parece meio diferentão, né? Então, o que nós vamos fazer com esse cara? Eu vou... Seguindo, sidebar footer. Pensar assim por enquanto, tá? Esse cara eu tô na dúvida, eu admito que eu tô na dúvida aqui que ele vai ser. Porque ele não me parece muito botão, não parece... Sim, ele concorda que você aperta nele e tudo mais, mas ele já tem um íconezinho diferente, ele tá com uma... até o peso da fonte é diferente, tá um bold aqui versus o não bold de outros caras, né? Então, eu por enquanto vejo que consegue ser um footer do rodapé do sidebar, mas talvez depois esse cara admita que talvez eu vou mudar minha ideia. Mas barra lateral, de forma geral, acho que tá aí, né? Se o logo for um componente, tá lá. Tem lá um seção com cabeçalho, tem os itens da seção. Se eu clicar um desses caras, a ideia é que o sidebar fecha, né? E abre aquele projeto específico. Carrega as tarefas daquele cara, tem lá as tarefinhas. Esse cara eu tô considerando que é um botão, um icon button. Tem um modalzinho. Claro, tem esse cara aqui, né? Então tá lá nosso input.
chamar esse cara de input mesmo. Então, entrada de texto. Texto, número, que se quiser, enfim, a tua tarefa, nome do projeto. Então, esses caras aqui, ó, muito parecido. E olha esses dois caras aqui, eles são muito parecidos, né? Talvez a gente consiga fazer exatamente o mesmo modal para os dois, porque são poucas diferenças. Só aqui um textinho um pouco diferente e tal, mas talvez a gente consiga reaproveitar muita coisa aí do modal. E esse cara também, por mais que ele não tenha um input e tal, esse modal, eu acho que ele vai ser meio genérico no sentido que vai ser tudo modal e eu vou passar para ele os filhos dele para ele montar esse cara. Acho que pode ser isso. Que talvez eu possa passar um header para ele e daí os filhos eu passo, que nesses casos eu passo o input com o botão e aqui em cima, e aqui em cima eu posso passar, por exemplo, só os botões ali. E aí, galera, será que é isso? Eu acho que é isso. Porque clico lá, tá lá os botõezinhos. Pô, tem um texto aqui, se você quiser. Tem muita gente que faz isso, tá? Eu pessoalmente não sou muito fã disso, mas muita gente cria componentes de tipografia, tá? Ou às vezes chama isso de header, ou sei lá, text, alguma coisa. Apesar que text no React Native você não pode usar, mas algo similar a isso. Que seriam caras que já fazem assunções sobre algum dado texto. Vamos supor que esse cara aqui fosse um header. Então ele já deixaria o cara com a fonte desse tamanho, com a estilização da fonte daquele jeito. Eu, pessoalmente, não sou muito fã, porque eu acho que ele encapsula muito pouco. Acho que é uma pequena abstração que não te dá muito ganho. Mas, se a gente sentir isso depois que, putz, faz sentido, porque eu vou usar em vários lugares diferentes, tá me salvando bastante código, talvez. Mas eu acho que é um cara que eu pessoalmente, acho que não vou usar. Eu vou deixar aqui pra gente pensar, mas acho que não seria meu caso. E, galerinha, acho que é isso. Tem outras coisas que você pode alegar, putz, tá, mas navegação é um componente. Tipicamente as coisas de funcionalidade, no sentido de como funcionam as coisas, eles não necessariamente são componentes. Então, navegação ou como eu vou puxar as informações, como que eu vou puxar dados do servidor, por exemplo, não é um componente, isso meramente é nível de JavaScript. Como que eu vou salvar isso, por exemplo, se eu vou salvar isso em um banco de dados local, isso não tem nada a ver com JavaScript. Existem abstrações que fazem isso, tá? Mas nosso projeto aqui, acho que ele é simples o suficiente que, tendo esses componentes, eu acho que já tem todas as peças para montar ele. Beleza? Então a ideia de hoje a gente fez a separação e eu quero que vocês façam isso aqui vocês mesmos, tá? Para vocês garantir que, pô, vai que eu esqueci alguma coisa. A gente tá fazendo rapidão aqui e às vezes acaba, putz, passou alguém. E também veja se você concorda com essa lista, porque às vezes você fala, porra, mas esse botão nada a ver, você ter criado 10 botões diferentes. Eu não sei. Então, isso aqui é um trabalho altamente subjetivo. Claro que quanto mais treino você tem, mais refinado vai ficando isso aqui. De qualquer forma, sempre pode existir erro, sempre pode existir melhorias. Então, veja se a listinha de vocês, caso forem fazer, fica muito parecido. E a ideia de hoje, nós juntos, faremos um componente. Eu vou fazer um componente meramente. Para mostrar basicamente como que eu faria esse componente. E a ideia é que entre a aula de hoje e a próxima aula, é que vocês mesmos façam vários desses componentes aqui, para que vocês tenham um pouco dessa prática. E da outra aula, mostrarei um pouco mais do meu projeto e como esses caras ficaram. Beleza? Então vamos para o nosso primeiro componente, nosso amigo botão. Fantástico! Estamos aqui na nossa aplicação. Repare que nós estamos numa aplicação bem zerada, tá? A princípio, vocês criam um projeto com o Expo. Para quem não lembra disso aí, basicamente um Expo, init, blá blá blá, lá você pode criar o projeto. Então a ideia, nosso projeto zeradão aqui, repare que nosso app tá lá, paradão, tem nada, tem uma view só. Vou até colocar aqui um texto e rodar esse cara. Hello World. Zeradão em Yarn Start aqui, vamos ver se nosso projetinho vai abrir. Maravilha, puxamos aqui nosso React Native, portei todas as coisas lá. Galera, só o seguinte, um detalhe que isso não tem nada a ver com React Native, tá? Mas normalmente um projeto não começaria cruzão assim, tá? Teria várias coisas colocadas em lugar antes de sair trabalhando. Então, certamente o Git rodando, então já teria um repositório inicializado para começar o projeto, até porque raramente você vai trabalhar um projeto sozinho, você vai precisar de controle de versão, até por segurança de código aí. Outras coisas, por exemplo, o linters e o prettier, e caras que garantem que teu código está numa formatação correta e está bonito, etc. Aqui, eu vou tentar o melhor possível para a gente deixar bonito da nossa forma aqui. Não vamos usar porque o foco, novamente, é React. Mas com certeza, e até se quiser fazer o teu projeto, pensa em colocar lá o slint, tá? Vou escrever para quem não sabe o que é isso aí. O slint, o prettier. Esses caras são super úteis, claro, com o Git para controle de versão. É o mínimo que você teria num projeto
de qualquer decência, tá? Não usar esses caras é um tiro no próprio pé. Então dá uma olhada depois como usar esses carinhas para você ter um projeto de qualidade no mínimo decente, beleza? Mas beleza, estamos lá, nosso projetinho, se eu salvar aqui, tá lá o nosso Hello World lá em cima, então tudo está funcionando bonitinho. Em termos de projeto, o que nós podemos fazer aqui? Então eu vou criar uma pasta, chamar esse cara de Source. Dentro da pasta Source, eu vou criar um cara chamado Components. Dentro de Components, eu vou criar uma pasta chamada Button. E dentro de Button, eu vou criar um cara chamado Button.tsx. Opa, nós estamos no mundo de JavaScript, perdão, já empolgando aqui com o TypeScript. Então, a princípio tá aí, nada especial, né? Então, clássico import React from React. O que você tá reclamando aí, cara? Beleza, tá lá. Const button, então estamos aqui sem pensar muito, só estamos criando o basicão dele, né? Export button. Opa, não, export diretão aqui. Então, beleza. Temos lá o botão, ele vai... Ah, nem estou usando ele ainda, então vamos retornar alguma coisa para ele. Vamos retornar aqui um texto qualquer. Vamos só... This is a button. Para ver se nosso componente vai funcionar. Então, se eu puxar button aqui, ele deve puxar lá... Não, quero button... Não daqui. Vamos pedir para ele puxar o outro button. Cadê nosso button? Por que você não tá... Pô, cara, sacanagem. Import from component source components button. Então, nosso botão deve estar aqui dentro. Então, beleza, tá nosso botão lá. Vamos aqui no app importar. Então, só toma cuidado, tá? Tem que importar o button, como esse nome existe aqui também. Se você importar automaticamente, possivelmente ele vai puxar do React Native. Vai dar confusão qualquer qual. Então, o button aqui, esse vai ser um cara que vai puxar o do source, components, button, beleza? Essa estrutura de pastas, por que eu faço esse cara tão aninhado lá dentro? Por que eu faço isso aqui? Porque nesse cara, normalmente, aqui novamente eu vou pular essa etapa porque a gente não está fazendo isso agora, mas eu teria coisas, por exemplo, como o button.test.js, que seria um arquivo de testes desse componente. Eu, tipo, uso a biblioteca chamada Just, para quem se interessar, que ele faz esse teste junto com um cara chamado React Testing Library. Eu vou fazer um vídeo separado disso aí, mostrar como que faz testes em React, mas enfim, um dos arquivos que teria aqui seria esse cara. Outro arquivo que pode existir aqui, por exemplo, se eu usar lá SAS ou CSS, módulos, esse cara eu poder ter um arquivo a colar, isso tem suporte no React Native também, tá? Pra gente, por enquanto, não vamos fazer isso aqui, vamos fazer a estilização direto no style sheet dentro do JavaScript. Isso é conhecido como CSS in JS, ou seja, CSS direto no JavaScript ali. Mas eu tipicamente gosto de separar esses caras, tá? Porque você vai ver que ele vai parecer todos aqueles estilos ali, e eu acho que fica mais bonitinho quando esses estilos estão separados e eu só coloco lá o stylezinho em cima. Mas poderia ter esse cara. Outro cara, por exemplo, você está trabalhando em TypeScript, que é qualquer pessoa que já mexeu com TypeScript na vida não consegue voltar para JavaScript. Inclusive, tem um vídeo no canal do TypeScript, dá uma olhada lá, muito bom esse vídeo. Aqui, por exemplo, você teria lá um button.types.ts, que você poderia definir os tipos. Então, você poderia ter esse cara separado, os tipos definidos aqui, e você poderia usar dentro da aplicação, do teu componente, os tipos que você exporta aqui. E daí, as coisas que precisam desse tipo, eles não precisam puxar teu componente, eles podem puxar direto os tipos. E assim por diante. Eu poderia ter uma coisa chamada Storybook. Storybook é uma forma de você mostrar seus componentes de uma forma separada e segmentada. Vou também ter uma aula sobre Storybook logo mais. Mas enfim, pode ter mais um cara aqui, por exemplo, chamado button.story.js. Achei que ele ia colocar o íconezinho ali. Enfim, esse cara seria um demonstrativo do teu componente em vários estados diferentes. Então, o story seria para isso. Daí ele aparece no Storybook automaticamente. Então, repare que é útil você ter uma pasta para um componente. Porque muitas vezes as pessoas só criam o componente na nível dessa pasta aqui, mas eu acho útil porque deixa mais organizado. E se eu procurar uma coisa relativa ao botão, não tem dúvida alguma, né? Ele vai estar aqui simplesmente na pasta botão. Então, pra gente, por mais que nós vamos, por hora, ter um componente, um arquivo apenas, vamos fazer essa segmentação, ter esse cara aqui. Vamos reduzir isso aqui para não ficar tão feião. Tá lá. Enfim, então a pasta button aqui em app.js, se eu salvar, a ideia é que vai aparecer, teoricamente vai aparecer, se minha tela não estiver
Deixa eu ver aqui. Ela girou, né? Para de girar. Deixa eu travar esse cara aqui. Beleza, tá lá, display button. E se eu replicar esse cara, algumas vezes tá lá, né? Maravilha! Então nós pensamos em botões. Então vamos voltar para o nosso design, que está aqui. Inclusive, quem está interessado no Storybook, existe a opção do Storybook para React Native. Mas enfim, detalhe à parte, se caso queira dar uma olhada lá. Aqui no Figma, nossos botões, nós falamos deste botão aqui. Nós falamos deste botão aqui. E destes dois botões aqui, né? Então, a princípio, o nosso componente botão vai englobar essas quatro utilizadas aí. Então, esses caras têm muitas similaridades e algumas diferenças. Então, o que eu espero no botão? Todos eles, reparem que existe um título, né? Então, esses botões, não faz muito sentido criar um botão sem nada. Então, o botão ícone, no mínimo, o ícone te dá alguma noção de alguma coisa, né? E se não é um ícone, é um texto falando, ó, que se eu apertar esse botão, o que acontece? A vida seria bem louca, né? Se o botão não falasse nada. É um botão vermelho, que se der pro projeto, não fala nada pro cara. Então, é importante ter um título, né? Um texto para esse botão, um label, tem vários nomes que pode usar aí. Mas, enfim, é uma string que eu vou passar pros caras aí. Segunda coisa, repara que esses botões, eles têm algumas variações, né? Então tem uns cara verde, tem esse cara vermelho, tem esse cara preto. E você pode alegar que um dos props vai passar para... beleza, então o prop que eu vou passar para ele é cor. Já vou explicar porque talvez cor não é a melhor opção, mas concordo que eu tenho que passar alguma coisa para definir o visual desse cara. Então, o segundo prop que eu posso passar para ele, eu vou chamar de variant, ou variação dele. E já vou explicar quais são os possíveis nomes que eu vou dar para essas variações. E terceiro, claro, você vai apertar um botão, coisa tem que acontecer, né? Então, eu quero passar para ele um callback, quero passar uma função que uma vez que o botão é apertado, eu vou chamar essa função para falar, ó, velho, o cara apertou o botão, faça o que tinha que fazer com essa parada aí. Então, nesse sentido, vamos voltar para nosso button.js. E quais vão ser nossas props aqui? Então, nós falamos de 3 até agora, né? Eu vou chamar um deles title, que vai ser nosso textinho lá. Segundo cara, eu vou chamar de variant. E o terceiro cara eu vou chamar de onPress. Beleza? Então, o título, textinho vai lá. A variação, a variante desse cara aqui. E o onPress que, tipicamente quando você tem on alguma coisa ou handle alguma coisa, isso aí é um callback para alguma ação, né? Alguma coisa aconteceu, então chama aquele cara para resolver, para avisar que aquilo aconteceu. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui, ver se funciona. Em vez de ter isso aqui, vamos colocar nosso title, né? Para ver se a nossa prop vai funfar. Por enquanto não vai aparecer nada, porque esse cara aqui não está passando o título, mas a partir do momento que eu passar um título para ele, por exemplo, aqui que eu tinha dado exemplo ali, eu falei create project, né? Create project. Eu espero ver um cara ali, create project, maravilha. Vamos colocar outro botão aqui, vamos falar que ele é o delete project. Tá lá também, né? Beleza, então, entre aspas, botão tá lá aparecendo. Título já passei, maravilha, tá sendo usado, show de bola. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer que esse cara, ele seja um botão mesmo, né? Porque por enquanto tá um texto aqui e o texto não tem, não consigo interagir com o texto. Então este cara que nós vamos fazer, o React tem algumas opções aqui, tá? Uma delas, que eu já tinha mostrado na aula passada, é o Pressable. Ou tem outro cara que é chamado Touchable Opacity, que também é isso, tá? Touchable Opacity, eu posso, vamos dar um wrap aqui. Passar isso aqui para dentro. Então esse cara, o que o nome diz é uma opacidade tocável. Se eu tocar aqui, alguma coisa vai mudar na opacidade desse cara. Então, e tudo que ele está encapsulando, tudo que ele tá ao redor, ele vai dar esse suporte para o toque. Então aqui eu posso ter lá um onPress. E a ideia é que esse onPress simplesmente é um onPress. Então a função que eu passei lá, apertei, cliquei, vai acontecer. Então, a partir desse momento, isso já existe. Mas se eu apertar nesse momento, esse cara deve acontecer nada. Eu até achei que ele ia dar um problema aqui, porque essa onPress não está definido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar um onPress para ele. OnPress, vamos passar lá uma funçãozinha qualquer de log. Console.log hello. Vamos ver nosso console. Se eu clicar nesse cara aqui, tá lá, né? Clico lá, tá o nosso hello. Maravilha, então ele está sendo clicável. Show de bola. Então, a princípio, nosso textinho tem uma clicabilidade. Vamos fazer outra coisa também. Vamos colocar aqui, não um wrap também, colocar uma view.
porque eu acho que vai ser mais fácil a gente utilizar essa view e o texto simplesmente ser o texto central desse cara, né? Então, maravilha. Então, tem nossa view. Esse cara tá wrapeando, tá ao redor de um texto. Então, usamos já o Touchable Opacity, então, usamos o título. Vamos criar um pouco de estilo em cima desse cara, tá? Então, vamos fazer o seguinte, Const Styles, vamos puxar nosso amigo Style Sheet, que vai puxar lá do React Native direto. Dá um Create, e vamos criar nossos estilos. Então, o primeiro estilo, eu vou chamar de button mesmo, né? O que esse cara tem de especial? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos ver nossos botões que existem. Então, tem esse botãozinho aqui, tem esse botãozinho acolá e tem esses dois botões aqui. Eu acho que o mais default normal desses caras, acho que é este cara aqui, tá? Então, este cara, de acordo com o Figma, é um retângulozão, tem uma cor 131313. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá um background color de 131313 para ele. Maravilha? Vamos fazer o seguinte também, vamos também criar um cara chamado title aqui. E vamos passar uma cor para ele de white, porque pelo jeito dos nossos botões tem o texto em branco, né? Maravilha, também. Então, se eu vier aqui, colocar lá, vamos colocar estilos. Então, vamos colocar style aqui, styles.button, e agora aqui no texto, style, é o styles.title. Se eu salvar isso aqui agora, eu imagino que ele vai crashar. Ah, tá, não puxei a view aqui. Então tá lá. Mas é tudo planejado, tá? Eu sabia que isso ia acontecer. Ah, mentira, essas coisas acontecem mesmo depois de 10 anos fazendo isso. Então, beleza, nosso hello tá lá ainda, funcionando bonitinho, beleza. Mas tá feio pra porra esse troço ainda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse cara, vamos colocar um paddingzinho nele. Que é uns 20 pixels. Opa, 20. Melhorou. Uns 30, né? Demais. 26, 24. Claro que na vida real você podia só usar aqui, né? Ver, teu texto tá quanto de distância. Sempre esqueço como fazer isso no Figma. Tem uma forma, tá? Tem uma forma de você ver as distâncias, só pra não enrolar demais essa aula aqui, depois eu vejo isso aí. Mas eu consigo enxergar as distâncias de cada coisa ali. Eu vou assumir que tá mais ou menos parecido isso aí, tá? Maravilha. O que mais? Então, esse button, a ideia dele é que o texto esteja centralizado. Então, text align, center. Se eu fizer isso... Beleza, eu fiz isso no texto, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver onde que tá os limites deste texto. Background color, vou colocar um red. Tá lá, nosso textinho está esmiolado ali. Pra gente, acho que a princípio não tem problema, né? Então, esse cara tá ali, já com um títulozinho. Esse título, eu acho que não tem muita... Tá usando uma fonte diferente aqui, tá? Por enquanto também não vou ignorar a questão da fonte diferente. Mas beleza, então ele tem essa cor escurinha, pretinha aí. Se eu clico nesse cara... repara que o Touchable Opacity é o que ele faz pra mim. Ele dá essa percepção de clique, né? Ele muda ali a opacidade do cara. Em seguida, até vamos colocar um on-press aqui. Vou colocar hello 2. O que eu fiz, meu Deus? Coloquei texto em algum lugar que não deveria. O que eu fiz? Opa, claro. Tá, por isso que tem que usar essas ferramentas que eu falei antes, tá? Porque esse tipo de detalhe bobo não passa sem querer. Então, beleza. Então lá, se eu abrir o console, sigo no cara, se eu cliquei, hello 2, hello 2. Maravilha, nosso botão funciona. Então ele funciona, tudo que você espera no botão, tá? Ele tem um texto ali que posso passar pra ele. Se eu clicar nele, ele fala, ó, velho, fui clicado, faça alguma coisa aí. Agora a pergunta é, tá, mas, porra, tem um cara que é verde, tem um cara que é preto, tem um cara que é vermelho, o que eu faço? Então, voltamos à ideia original, né? Então, vamos falar color aqui. E poderia falar color, quais são as opções de color? Podemos falar que color poderia ser red, sabe, chamar de default, ou chamar black, red e green, né? Isso é possível, com certeza. Poderia fazer isso aqui, dar as estilizações possíveis com preto, vermelho e verde. Mas qual que é o problema de fazer uma coisa tão voltada ao lado visual dela versus o lado funcional dela? Que vamos supor, beleza, vamos supor que verde está relacionado a
sucesso ou coisas positivas, né? Então, repara que eu coloquei verde aqui para coisa tipo criação. Tô criando, né? São coisas que não tem, não é nada muito especial, assim, não tá estragando nada. Agora, o vermelho é um troço que, porra, toma cuidado, velho. Se clicar nesse troço aqui, você tá fazendo merda. Então, já é um troço que me dá um certo alerta. Vamos supor que a nossa empresa fala, pô, beleza, verde é sucesso, vermelho é, pô, toma cuidado. E você tá falando que, não, beleza, vamos criar um cara chamado vermelho, verde e preto. Mas no dia seguinte, cara, os designers chegam lá e falam, pô, velho, é o seguinte, nossa empresa mudou lá o design da empresa, sei lá o que, chamou uma consultoria, mudou todas as cores da empresa. Sucesso, na verdade, é roxo. Cara, o cara veio aqui, ó, seguinte, esses botões agora, esse aqui, ó, não é verdinho, esse aqui é... Isso aqui, ó, olha, uma fúcsia, sei lá que esse troço aí. E acontece que o teu componente, pô, você tem lá uma opção chamada green. Você pode deixar, falar, beleza, green agora... Eu vou deixar o nome porque, putz, já tô usando o botão em 20 mil lugares e todos os lugares tem a opçãozinha green. E daí você fala, bah, em green, então o estilo dele, eu vou continuar chamando de green, mas green vai ter um background color de purple. No mínimo bizarro, né? Mínimo bizarro você fazer isso aí. E mínimo bizarro e diria mais errado, porque isso aqui não é um código. É um código que você fala, puta, cara, tem história, tem história por trás desse troço. Então, o que eu indico, e isso é uma coisa que acontece bastante, o pessoal fala bastante sobre isso, tá? Tenta não programar versus coisas concretas, mas sim sobre ideias ou funcionalidades. Então, por que eu vou chamar esse cara de variant? E, em vez de dar isto aqui, no, vamos dar aceita uns no warning. Tá lá, deixar esse cara aqui. Porra, mas que coisa feia, cara. Não tem uns ASCII bonitinho. Então, um no aqui. Beleza. Vou fazer o seguinte. Dar um check. Check é bom, né? Variant. E eu vou chamar esse cara aqui de 3 coisas. Chamar de default, que é o nosso padrãozão. Chamar esse cara de success. E chamar esse cara de danger. Ou seja, eu tenho um cara chamado default, padrãozão, e na verdade esse cara vai ser o valor default, tá? Então, se a pessoa não passar nada, ou seja, isso aqui é um valor que é opcional, se não passar nada vai ser default, mas ela tem a opção de passar success e tem a opção de passar danger. Qualquer um desses caras funcionam e eu vou dar a mesma utilização, tá? Esse cara aqui vai ter verdinho, vermelho e preto, mas ele está menos acoplado àquela definição de cor e mais acoplado à definição de funcionalidade, que é uma coisa que pronto, não vai mudar, né? Então a ideia é, vai ter botões que são de perigo, de coisas importantes, tem coisas que você quer que a pessoa faça e assim por diante. Então você você desacopla essa questão da cor específica e se o cara que você fala, sucesso agora é magenta, é rosa, fúcsia, choque. Cara, sucesso continua sendo sucesso. E você não precisa refatorar o teu código por nada. Beleza? Então, defusão, no princípio, não tem que fazer nada, tá? Segunda coisa. Agora, vamos puxar o success. Então, vamos criar um estilo success aqui, né? Qual que é a ideia do success? Success. Que a cor de fundo, acho que ela tá alterada já. Tá aqui. Este cara vai ter esta corzinha aqui. Vamos copiar lá. Vai ter um background color de 007033. E vamos ter nosso amigo Danger. Tá lá. Esse cara tem uma cor... Tudo criado por mim, designer, hein? Bonitaço pra caralho. Aqui, Danger. Esse cara vai ter lá background color de... Lá, 750404. Maravilha! Lembra complicar estilos condicionais? Vamos fazer o seguinte. Essa cor vai ser aplicada ao botão inteiro, né? Então, o que nós podemos fazer... Lembra que o React Native aceita isso por padrão. Se eu passar um vetor e só clicar lá, não vai mudar nada. Mas, a partir do momento, se eu pegar lá uma condição booleana, então variante, por exemplo, igual a sucesso e passar o estilo em si, styles.success, eu espero ver clicar. Se eu não fizer uma cagada, vir para cá e falar variant igual a success. Olha que lindo nosso botão verde ali. Mesmo esquema aqui embaixo. Então vamos deixar aqui um defusão, sucesso, um variant igual a danger. Não fiz nada por enquanto, então não aconteceu nada ali. Mas, se eu fizer a mesma ideia ali, vamos dar um espação. E é por isso que é importante instalar os caras aqui no Prayer para dar o espaçamento correto, bonitinho. Porque olha a zona que fica aqui, se você não tiver uma ferramenta para te ajudar. Vamos colocar mais um cara aqui, igual a danger. Danger.
Então, se isso acontecer, Vertical Danger, estilo Danger, maravilha, tá lá o nosso botão Danger. Então nós temos um botão defusão, nós temos o botão sucesso, botão Danger e os 3 caras maravilhosamente lindos aparecendo ali, um componente reutilizável, super bonitinho, super prático, posso usar aqui 20 mil vezes, esse cara tá tudo encapsulado, legalzinho, olha que linda essa tela aí, fantástica. Enfim, funcionando com variações e cobrindo todas as possibilidades que eu preciso no projeto. A gente não cobriu a questão da fonte aqui ainda, tá? Então a fonte não carregamos ainda. Fica como tarefa de vocês também ver como carregar a fonte, mas essas coisas no projeto final nós vamos ter tudo montado bonitinho. Então, essa aula era mais para mostrar esses componentes, como podemos fazer isso aqui, até pegar uns componentes que eu vou usar algumas vezes e mostrar como que eu poderia encapsular ele, até como a ideia dos props funcionaria aqui. Lição de casa para vocês, para quem quer se desafiar, vamos montar esse projeto. Então, me diga quais são os componentes, pode deixar nos comentários aí, quais componentes que você enxerga nessa aplicação. Então, falando de teste, falando de botão, concordo, não concordo com a lista aí, manda ver, faz isso para você mesmo, testa, checa lá e vê se funciona. E na aula que vem eu vou começar a ver esse cara bem mais completinho, bem mais robusto. Beleza, moçada? Aquele abraço e até mais.